Olá pessoal, Fábio Akita. Todo mundo parece que gostou do episódio de técnicas de otimização web, onde eu explico por que o aplicativo que você acabou de conseguir terminar seguindo um tutorial ou curso online não se parece com nada com um projeto profissional de verdade. Não foi surpreendente como realmente a maioria dos iniciantes nem imaginava que aquelas técnicas existiam, e quem já tem experiência também confirmou que tudo que eu falei é o arroz com feijão. Na mesma semana, em dezembro de 2022, estava todo mundo super hypado com o ChatGPT. Eu acho que todos assistindo pelo menos ouviram falar dessa tal inteligência artificial da OpenAI, do Elon Musk, que consegue fazer sua lição de casa, até escrever uma matéria jornalística ou script para vídeos de YouTube sem nenhum esforço. E para nós programadores, o relevante é ele conseguir escrever código direitinho. Muitos youtubers até preveem o fim dos programadores. Será? Se você pensou assim também, hoje eu vou explicar por que tá errado. Recapitulando, no episódio de otimização eu expliquei rapidamente o conceito básico de balanceador de carga, tanto no nível de requisições HTTP com o Nginx ou entre sua aplicação e o banco de dados com pool de conexões. E no final eu falei sobre como deferimos a execução de operações demoradas para jobs assíncronos. Alguns iniciantes corretamente se questionaram: por que usar um sistema como o Bool, no caso de Node.js, se existem promises, async await, child processes e worker threads? Por que não simplesmente colocar a operação mais demorada numa promise? Vai rodar em paralelo e devolver o HTML para o usuário rápido, não é a mesma coisa? Para responder isso, eu queria mostrar um outro exemplo, e como eu escrevi esse script tarde da noite, eu realmente estava morrendo de preguiça de escrever código JavaScript, então eu resolvi pedir para o meu copiloto, o ChatGPT, para escrever para mim. Eu peço as coisas para ele sempre em inglês, porque o modelo em inglês é o mais completo e mais bem treinado, e é quem dá as melhores respostas. E minha primeira requisição foi: escreve um form multipart para upload de uma imagem. E como era de se esperar, a resposta está correta. Eis o código, e ele até dá uma explicação sobre o atributo EnqueType e tudo mais. Isso é bacana, mas não exatamente impressionante. Para uma lição de casa de curso ou faculdade é suficiente, mas numa aplicação de verdade não fazemos mais assim. É o seguinte, esse HTML vai gerar um formulário onde o usuário pode escolher uma imagem no seu computador ou smartphone. Quando clicar em enviar, o navegador vai fazer aquele caminho que eu já expliquei nos episódios de rede: criar o pacote de HTTP request, conectar no servidor que responde com o endpoint /upload, e no servidor o processo que recebe essa requisição fica bloqueado esperando receber esse arquivo. Qual o objetivo de um endpoint de uma aplicação web? É responder de volta para o usuário o mais rápido possível, de preferência na faixa abaixo de 100 milissegundos. Lembram? Quanto mais tempo sua aplicação leva para responder, deixando o usuário pendurado, menos requisições por segundo seu servidor consegue responder. Daí somos obrigados a gastar mais, colocando mais servidores para suportar todo mundo acessando simultaneamente. Portanto, sempre precisamos pensar se o que estamos fazendo contribui para aumentar ou diminuir esse tempo. O problema do form desse exemplo é que ele se conecta e vai deixar sua aplicação e o usuário parados esperando o upload da imagem completar. Num pior caso, digamos que o usuário é um fotógrafo, resolveu dar upload de uma foto em 8K RAW, ou seja, descomprimido, que pode ocupar entre 60 a 100 megabytes. Digamos que seja 60 megabytes e ele está fazendo upload do celular numa conexão 4G ruinzinha que dá upload só a 10 megabits por segundo. Isso vai custar 480 segundos ou aproximadamente 8 minutos. Isso é terrível. Esse um upload fez um processo do seu servidor ficar simplesmente parado, esperando e sem poder fazer nada por 8 minutos inteiros. Eu já vou voltar nisso. Como é uma operação de I/O, o Node tem capacidade de jogar essa espera para uma thread separada que não bloqueia a habilidade de conseguir responder outras requisições enquanto isso. Porém, imagine que sua aplicação é feita para fotógrafos que vão ficar o dia todo subindo imagens gigantes desse tipo o tempo todo. Tudo tem um limite, e em breve seu servidor vai ficar bem pesado, porque não dá para ficar criando threads infinitamente, e threads não são de graça. Muitos não entendem isso. Cada nova thread ocupa espaço em RAM e tempo de processamento para mudar o estado de uma thread para outra. Um paliativo é justamente usar o Nginx na frente da aplicação Node, ou Spring Boot, ou Laravel, ou seja lá qual framework esteja usando, porque o Nginx foi feito para lidar com coisas como uploads demorados de forma mais eficiente do que um Node. O usuário primeiro se pendura no Nginx, faz o upload e só quando termina o Nginx passa o arquivo direto para sua aplicação. Só que Nginx,
Apesar de ordens de grandeza mais rápido que seu Node, também não é infinito e uma hora vai ficar pesadão. Tem diversas formas de lidar com esse problema, mas hoje em dia o melhor custo-benefício é simplesmente não lidar com esse problema, especialmente porque tem outra coisa ruim que não tem a ver com a espera e sim com onde fica o arquivo, o storage ou HD local do processo que recebeu o arquivo. Lembra que numa infraestrutura de verdade subimos vários pequenos servidores embaixo de um balanceador de carga? Significa que se a aplicação receber um arquivo e gravar localmente, só os processos no mesmo servidor vão conseguir ler e os outros não vão ter acesso. Mas aí o usuário navega na sua aplicação e vai querer ver a imagem que acabou de subir e não vai achar porque o Nginx elegeu outro servidor para receber sua requisição e nesse servidor não tem a imagem. Então como é que faz? Podemos usar um volume compartilhado na rede via NFS, que nem quando você se conecta num servidor de arquivos da sua empresa. É uma solução válida, mas ao mesmo tempo gostaríamos de ter um backup, caso o servidor de arquivos dê algum pau. Não queremos perder arquivos dos usuários. E no fim, vamos acabar mandando esses arquivos para algum lugar, como um serviço AWS S3. Por isso eu falei que o menos trabalhoso é simplesmente não lidar com arquivos localmente e sim já mandar direto para o AWS S3. Eu já sabia disso, então eu fiz outra requisição para o ChatGPT. Eu pedi para ele, agora escreva outra versão desse formulário, mas com suporte a upload direto para um bucket com URL pré-assinada do S3. E como esperado, devolveu um exemplo correto. Se você é iniciante e pelo menos já tentou programar um upload via web, provavelmente fez igual o ChatGPT na primeira vez, um form multipart dando post para um endpoint na sua aplicação. Só que nunca parou para pensar em coisas como a demora do upload num cenário de verdade e nunca pensou que daria para dar upload direto para o S3 sem passar pela sua aplicação. O grande truque é o atributo action. No exemplo anterior era um post para barra upload na sua aplicação, mas agora é para o URL que tiver nessa variável pre-signed URL. Em seguida tem vários campos escondidos que eu não chequei na documentação mais atualizada da AWS se é assim mesmo, mas se não for é parecido. São coisas como o nome da chave onde vai ser gravado esse arquivo no bucket do S3, credenciais e outras configurações. E o resto do formulário é igual. Como falei antes, o lance é que quando o usuário clicar em submeter, o arquivo não passa por nenhum dos servidores da sua aplicação. Vai dar upload direto para o bucket que você configurou na sua conta antes. Mas como que gera essa tal de URL pré-assinada? Essa foi minha próxima requisição para o ChatGPT. Agora, escreva um exemplo em Node.js Express de como conseguir a URL pré-assinada antes de renderizar o HTML anterior. E ele fez o código de back-end que executa antes de mandar renderizar o HTML que eu acabei de mostrar. Nada mal, ele importa bibliotecas como a AWS SDK, o Express e tudo mais. Note que eu só pedi esse trecho, mas para funcionar, ou precisa saber fazer ou pedir para o ChatGPT configurar seu package.json, o arquivo app.js e outras configurações. Só esse código sozinho não funciona. Se nunca usou o Express, quando abrir o navegador apontando para localhost 3000/upload, vai cair nesse app.get/upload. Gerar a chave do objeto pode ser feito de diversas formas. Se for antes do usuário escolher qual arquivo vai mandar, vamos precisar criar um nome aleatório usando coisas como uma função de hash, tipo um SHA-512 de um número aleatório, e se for via JavaScript, a partir do formulário, depois que o usuário escolher o arquivo, pode usar o próprio nome do arquivo. O principal é escolher uma fórmula que gere um string que vai ser único dentro do bucket, para não sobrescrever o arquivo de outra pessoa. Então construímos um JSON simples indicando o bucket, a chave que geramos e por quanto tempo a URL de upload vai ficar disponível, coisa como 60 segundos ou menos, porque se essa URL não tiver expiração e vazar, qualquer um poderia ficar fazendo uploads arbitrários no seu bucket até acabar o espaço ou te fazer pagar uma fortuna à toa. Finalmente, usamos o objeto de S3 que carregamos e chamamos essa função getSignedURL, passando os parâmetros que configuramos. A biblioteca do S3 vai chamar a API da AWS e se não der erro vai devolver uma URL especial, a tal URL pré-assinada, que passamos para esse template upload form, que é o HTML que eu mostrei antes. Aliás, faltou uma coisa, né? Não tem nada mais ruim para o usuário do que dar upload de um arquivo gigante e não saber se está fazendo upload devagar ou se travou tudo. Então, eu pedi para o ChatGPT refazer o formulário anterior adicionando uma barra de progresso.
e ele fez de novo uma solução simples, mas correta. Primeiro adicionou um div chamado Progress Bar Container com outro div dentro chamado Progress Bar, em seguida criou um CSS simples para cada um desses elementos e no fim fez um JavaScript que captura o evento de submit do form para mandar o upload usando a classe XML HTTP Request, que tem evento para indicar o progresso do upload. Ele usa isso para conseguir o percentual que já foi e atualizar o comprimento do div na barra via CSS. Honestamente, eu não testei para ver se funciona. Só de bater o olho parece que sim, mas de novo, é um código super simplificado. Como eu não especifiquei que era para usar Vue.js ou React ou outro framework, ele fez JavaScript puro. Se seu projeto usa React, não dê copy-paste desse código, faça um componente seguindo o padrão da sua equipe. É o tipo de código que se encontraria numa resposta de Stack Overflow e que não se deve copiar e colar sem ajustar. Note que pesquisei rapidamente no Stack Overflow e eu achei uma resposta com código similar ao que o ChatGPT me deu, e no geral não está errado. Estão entendendo? Digamos que você é um programador júnior, iniciante num projeto, e o gerente pedisse: ô fulano, faz um formulário de upload de imagem no nosso site. Você faria a mesma coisa que o ChatGPT, aquele primeiro formulário HTML multipart, mandando o arquivo direto para a aplicação e gravando no disco local do servidor e pronto. Se a mesma requisição viesse para mim ou outro programador mais experiente, faríamos perguntas. É para coisas pesadas? Quem vai usar? Só pessoal interno ou é para todo usuário? Onde quer gravar essas imagens? Podemos mandar direto para o S3? Quer mostrar uma barra de progresso para o usuário? O ChatGPT sabe como fazer tudo isso, mas ele não questiona, faz o mais simples primeiro e não está errado. Precisamos saber de antemão que queremos mandar para o S3 via URL pré-assinada e daí ele faz exatamente o que foi pedido. Deixa eu dar outro exemplo para ficar mais claro e aproveitar para explicar mais conceitos que iniciantes não conhecem. Agora que temos a imagem no bucket do S3, digamos que a nossa aplicação web é tipo um clone de Instagram. Eu gostaria que a imagem fosse cropada em formato quadrado e sempre fosse gravada em formato PNG para padronizar tudo. Então eu pedi exatamente isso para o ChatGPT. Agora, escreva um exemplo de ação de controller de Node.js Express para puxar a imagem que deu upload na URL pré-assinada do S3, daí use ImageMagick para cropar num quadrado perfeito, salvar como um PNG e dar upload para outro bucket do S3. E de novo tá certinho. No começo ele carrega bibliotecas que precisa saber carregar no package.json e cria um endpoint de post chamado /processImage, que poderia ser chamado pelo JavaScript no formulário pelo objeto de XML HTTP request quando detectar que o upload terminou, por exemplo. E esse código faz o seguinte: primeiro tem que saber a URL completa do arquivo que acabou de subir no bucket do S3 e configurar os parâmetros para esse bucket. Ele começa chamando o método getObject do objeto do S3. Eu não estou familiarizado com a biblioteca AWS SDK para JavaScript, mas parece que devolve uma promise e corretamente dá await. Para quem é de outras linguagens que não tem promises, não é a mesma coisa, mas é como se estivesse colocando esse S3.getObject dentro de uma nova thread e esse await é como se fosse join, ou seja, para esperar a thread terminar antes de continuar. Finalmente, puxamos o conteúdo binário do arquivo nessa variável ImageBuffer. Relembrando, se a imagem tinha 60 MB, agora tem 60 MB na memória do interpretador V8 desse processo. Na sequência, ele faz o código para fazer crop, ou seja, para recortar a imagem num quadrado usando a biblioteca ImageMagick nesse IM, chamando o método crop direitinho. Ele assumiu que eu queria uma imagem de 200 por 200 pixels, tá ok. Eu não tinha dito nenhum outro número, mas, de novo, por isso que não pode copiar e colar cegas. Se o amador só copiasse sem ver e deixasse isso passar, agora aquela imagem de altíssima qualidade em 8K RAW do fotógrafo se transformou numa imagem porcaria minúscula. Se for para ser fixo, eu não cortaria nada menor que uns 4.000 por 4.000 pixels. Esse pattern que ele faz de englobar tudo numa nova promise e imediatamente chamar await, do ponto de vista só desse código, seria a mesma coisa que não ter isso, desse jeito. Esse código vai esperar a await até o crop terminar. Pela forma como o event loop do Node funciona, eu suponho que a vantagem é que fazendo assim, a única thread do event loop ficaria bloqueada e o Node não iria conseguir fazer mais nada até o crop do ImageMagick terminar. Mas colocando numa promise e dando await, ele delega para o sistema operacional a operação de esperar o I/O, ler arquivo, gravar arquivo, e libera o event loop para fazer outras coisas, como responder outras requisições de outros usuários. Quando a operação cara de I/O retorna, a thread continua depois do await como se nada tivesse acontecido. Essa é a grande vantagem de se usar Node em primeiro lugar, o event loop e o suporte a promises.
Eu vou voltar nisso mais para frente. Em seguida, temos um bloco de código que chama direto o programa convert, mesma coisa, promise com await. E no final, o último bloco é chamando a biblioteca do S3 para fazer o upload do S3 cropado e reformatado como PNG para o bucket do S3. Agora vamos entender o problema, quer dizer, não é nenhum problema se só você for usar essa aplicação ou mesmo se for uma parte administrativa de um site onde só meia dúzia de pessoas for usar. Mas se for para todo usuário do site e tiver centenas ou milhares de usuários, isso vai pesar rapidamente e exigir que se faça deploy de muitos servidores, tornando a infraestrutura super cara. Primeiro de tudo, quando fazemos download da imagem do S3 e guardamos nessa variável image_data e a imagem tem 60 MB, de cara estamos consumindo 60 MB de RAM do servidor. Digamos que 100 usuários estão fazendo upload de imagens mais ou menos ao mesmo tempo. Seria 6 GB de RAM sendo ocupados no servidor web. Para processar imagens, realmente vai usar muita RAM. O problema é compartilhar isso no mesmo servidor que precisa responder requisições web o mais rápido possível. Além disso, temos duas operações de rede para S3, de download e upload, baixando uns 60 MB e subindo uma imagem menor, mas é um tráfego que não podemos ignorar. De novo, se tiver 60 usuários simultaneamente subindo imagens de alta qualidade, naquele minuto seu servidor está precisando gastar uns 6 GB de tráfego só para baixar do S3. Ah, mas é porque você mandou fazer direct upload para S3. Se tivesse no storage local, estaria ocupando menos banda. Sim, é verdade. E eis um exemplo de que não tem resposta certa. Se você é um serviço grande, onde uma das partes principais do que oferece aos usuários é armazenamento de arquivos grandes, talvez queira ter essa infraestrutura sob seu controle. Vai ter gente dedicada com servidores no data center dedicados só para gerenciar armazenamento, daí não precisa usar tanto S3. Por outro lado, pode ser uma empresa no começo, que ainda não tem tantos servidores, rede, gente de infra dedicada só para armazenamento. Talvez o S3 seja um custo-benefício melhor. Nenhuma das duas respostas é errada. Depende de quem você é, qual o seu nível de orçamento, quanto cobra, qual sua receita. Digamos que somos uma empresa menor e para a gente S3 faz sentido, então o código seria mais ou menos como nesse exemplo, mas além do armazenamento temos esses dois blocos pesados de processamento, que é calcular o cropping e converter a imagem para outro formato. Lembra que eu falei que na variável image_data tem 60 MB do binário da imagem original? Nessa parte aqui a variável cropped image buffer vai ter o binário da imagem recortada, digamos que seja uns 50 MB. E nessa outra parte aqui, onde convertemos para PNG, faz de conta que o PNG ficou com uns 5 MB de tamanho, porque é comprimido. Então, antes dessa função acabar, essas três variáveis estão ocupando 60 mais 50 mais 5, ou seja, 115 MB de memória. Se tiver 10 usuários pendurados fazendo upload de imagens semelhantes, estamos ocupando uns 11 GB de RAM dos servidores só nesse processo. Estão entendendo? O problema não é só conseguir rodar essas tarefas em paralelo para liberar processamento para o Node conseguir atender mais requisições. O problema é que quanto mais gente usar o sistema, mais rápido vai acabar os recursos das máquinas web e em breve não vai ter RAM para atender mais gente chegando. O objetivo é responder rápido, mas fazendo tudo isso é impossível devolver a resposta HTML para o usuário na faixa de menos de 100 milissegundos. Por isso que para casos assim o correto é jogar esse processamento para fora da aplicação web. Isso não vai diminuir nem a carga de processamento e nem o uso de RAM, mas vamos conseguir segmentar, separar os recursos dedicados só para a web e os recursos dedicados para processar as imagens. No caso do Node.js, podemos usar a biblioteca Bool, como eu mencionei no último episódio. Aí eu pedi para o ChatGPT, escreva o mesmo código, mas sem usar promises e na realidade deferir as tarefas de download da imagem, de cropping, salvar em PNG e fazer upload de volta para outro bucket como um job assíncrono implementado como um worker de Bool. Sabendo perguntar em detalhes exatamente o que queremos, o ChatGPT responde direitinho. Ele não tem como adivinhar qual é a melhor solução para você, por isso sempre vai dar a resposta mais simples. Se eu não soubesse que Bool existe, o ChatGPT não ia me dizer, mas agora o código começa com ele carregando a biblioteca do Bool e instanciando uma nova fila chamada Image Processing. Em seguida, já adiciona uma nova tarefa na fila com a chave do objeto do bucket, que é a imagem original que o usuário fez upload. Esse é o trecho que iria no controller do Express e vamos tirar fora.
Eu não pedi para o ChatGPT reescrever aquele trecho app.post/upload do Express, mas seria arrancar fora todo aquele código do processamento de imagens e simplesmente colocar essa linha de registrar uma nova tarefa na fila e rapidamente devolver OK para o usuário parar de esperar na fila. Caso a página web que iria devolver tivesse um preview da imagem que subiu, não teríamos como mostrar porque ainda não processamos, mas aí é só colocar uma imagem genérica com uma mensagem de aguarde, estamos processando e colocar um WebSocket ou algo assim para puxar a imagem processada quando ficar disponível depois. Voltando para o worker de bool, é a mesma coisa de antes. O código que acabamos de apagar do endpoint de app.post, esse worker eu instalaria num servidor separado só para workers. E a vantagem é que eu posso controlar quantas tarefas eu quero processar simultaneamente. Digamos que meu servidor não tenha 11 GB de RAM que seria necessário para rodar 100 tarefas simultâneas de imagens grandes. Eu só tenho 4 GB. Então só dá para rodar umas 30 tarefas ou menos. Mas tudo bem, vai demorar mais, mas como o usuário não está pendurado esperando e eu nem estou congestionando os servidores web, não tem problema se demorar o triplo do tempo. Além disso, tem outra razão para jogar essas coisas pesadas num job assíncrono, em vez de tentar rodar com promises ou threads. Digamos que tenha um bug na biblioteca do ImageMagick ou do S3 e dê um crash na hora de processar por alguma razão. Como eu faço para rodar de novo essa tarefa? Existem bibliotecas como o Async Await Retry, mas imagina que seja um erro sistêmico e tinha 100 usuários subindo imagens e por um erro qualquer as 100 tarefas começam a dar pau e 100 vezes o sistema tende a dar retry e fique retentando. O meu servidor vai morrer retentando à toa assim e eu preciso ter controle sobre regras de retry. Numa fila como bool, se os workers começam a dar pau, eu posso configurar para não dar retry e só marcar erro. Se descobrirmos que foi algo sistêmico, podemos corrigir o bug e depois que tiver tudo corrigido, mandar as tarefas pendentes na fila rodar. Tudo sob controle. Na documentação do bool, ele explica como podemos configurar retries automáticos. Por exemplo, aqui ele diz para tentar 3 vezes caso dê problema e com um tempo de back-off exponencial que começa em 1 segundo na primeira tentativa, 2 segundos para a segunda, 4 segundos para a terceira. Nunca é bom retentar imediatamente, porque muito provavelmente vai dar problema igual. E o bool tem um monte de funcionalidades importantes, como o Graceful Shutdown. Digamos que modificamos o código dos workers e agora precisamos atualizar nos servidores. Não pode simplesmente desligar tudo e atualizar. Não queremos crashear jobs que estão rodando. Normalmente queremos que o worker saiba que tem uma atualização e reinicie só depois que terminar de processar o job que estava em andamento. Se temos vários servidores de bool, cada um com vários processos, ele vai desligando, atualizando e reiniciando um a um só depois que terminar os jobs. Assim nenhum job vai corromper. É que nem dar shutdown normal no Windows em vez de apertar o botão de força e desligar forçado, que nunca é bom. E sendo um sistema com fila e workers separados, existem projetos como o Matador, que é uma interface web para monitorar os trabalhos da fila do bool. Assim, um administrador ou DevOps pode checar visualmente se os workers estão se comportando como deveriam e facilitar conseguir identificar se tudo está correndo bem. Entendam, colocar um bool e jogar aquele processamento pesado de imagens em outros servidores não diminui a quantidade de recursos sendo gastos, ele serve para tornar esse processamento mais gerenciável e previsível. Tudo que roda no lado dos servidores web é para ser leve e rápido. Tudo que é pesado, como nesse exemplo de imagens, jogamos em jobs em outros servidores que só rodam jobs. E a comunicação entre os dois é feita via uma fila. No caso do bool, ele usa um módulo chamado IO-Redis, que usa Redis como servidor de fila. O correto na hora de instanciar a fila é indicar o servidor do Redis na conexão e quando subimos os workers, apontamos para o mesmo Redis para escutarem quando chegar novos jobs, como eu estou mostrando nesse exemplo que tem na própria documentação. Se não ficou claro, eu vou repetir. Quando precisamos executar alguma tarefa mais pesada, faz de conta, mandar uma linha nova de log para um servidor de log, enviar uma notificação, coisas que não duram segundos ou minutos, é possível que promises no caso de JavaScript, ou Async Await no .NET, ou mesmo threads no Java, façam sentido. O problema é quando a duração desse processamento é longo e pior, varia bastante. Nesse caso, o tempo vai variar dependendo do tamanho das imagens. Fica imprevisível demais para controlar misturado com a requisição web.
O certo é mandar para jobs assíncronos. Isso me lembrou um caso. Esses dias eu estava configurando minha conta de Google Workspace, que são os planos pagos do Google para serviços como Gmail. Eu queria habilitar a opção de conseguir mudar o tema do meu Gmail. Isso estava desligado, sei lá por quê. Eu fui no admin, nessa tela e liguei. Mas mesmo recarregando meu Gmail, essa opção não aparecia. Olha só, em outra conta de Google Workspace, que é da minha empresa, já está ligado e em configurações aparece essa opção aqui, estão vendo? Por que na outra conta não apareceu? Porque quando eu habilitei no admin, ele mandou isso para uma fila que tem um tempo super longo para os workers pegarem. Pode ser porque tem tanta operação em fila dos milhões de usuários que usam a plataforma que precisa de horas para executar meu pedido. Você imaginaria que deveria ser imediato, mas eles escolheram separar assim porque deve ser pesado por N motivos que não temos acesso de saber. Veja o YouTube. Toda vez que eu termino um episódio, eu faço upload do arquivo de vídeo. É um arquivo de dezenas de gigabytes, leva vários minutos para subir. E depois que sobe, precisa fazer checagens de copyright, gerar versões com resoluções menores, sincronizar cópias de CDN e assim por diante. Enquanto isso não acontece, eu fico vendo essa mensagem indicando que ainda está processando. Só depois que termina que eu consigo fazer coisas como adicionar cards. Veja no Anchor.fm, que é onde eu subo o arquivo MP3 para publicar no Spotify ou Deezer. Eu faço o upload e depois ele manda para alguma fila. Enquanto isso, no meu front-end só indica que está processando. Meu navegador não está pendurado no servidor deles. Provavelmente tem um JavaScript que de tempos em tempos checa se já terminou ou tem um WebSocket aberto. Qual a melhor forma de fazer tudo isso? Não tem. Depende de quantos servidores, de quais tamanhos você pode pagar. O software tem que ser feito para organizar os recursos disponíveis de forma que fique tudo menos difícil de gerenciar. Não quer dizer necessariamente mais performance ou rodar tudo em paralelo. Controle significa que quando alguma coisa dá erro, eu tenho a oportunidade de pausar, checar, consertar e daí mandar rodar de novo. E para isso, soluções usando fila e workers como o Bull de Node.js faz sentido. Muitos pensam que porque Node.js tem Event Loop, não precisa de jobs assíncronos, só promises, e eu espero que tenham entendido que são funcionalidades diferentes para casos diferentes. Mesma coisa o pessoal de Java, que tem threads nativos e poderiam achar que não precisam de jobs assíncronos, mas um dos sistemas de fila mais reconhecidos é justamente o Apache Kafka, que é feito em Java. Aproveitei para pedir para o ChatGPT reescrever o worker de Bull em Spring Boot. Tecnicamente, o boilerplate, a parte burocrática de configuração de Kafka, exige adicionar o pacote org spring framework.kafka no arquivo pom.xml do projeto, que é mais ou menos o equivalente ao package.json de Node. Daí teria que usar o script kafkatopics.sh para criar os tópicos da fila. E finalmente, para a aplicação Spring Boot conseguir criar mensagens para mandar para a fila, precisa configurar um producer factory, que é o responsável pela estratégia de como criar instâncias de producers em Kafka. O código de exemplo que o ChatGPT gerou instancia um Kafka template, mas ele deveria injetar um producer factory dentro que foi omitido. Como o vídeo não é para ser um tutorial de Spring Boot, depois leiam a documentação. Mas só para explicar aqui de novo, o ChatGPT não me deu tudo mastigado. Eu sei que falta coisa porque eu já li a documentação. Se você nunca usou Kafka na vida e achou que o ChatGPT ia te dar tudo mastigado, pensou errado. Em seguida, ele cria um endpoint web chamado /processImage, como tínhamos feito com o Express. No Spring Boot isso é configurado com uma annotation, que é essa linha que começa com arroba para decorar a função logo abaixo. E essa função responde super rápido, porque a única coisa que faz é pegar a instância de Kafka Template e enviar a mensagem do job para a fila. A classe de worker abaixo também é configurado com outra annotation para dizer que é o responsável por mensagens enviadas para o tópico Image Processing. Nessa classe tem a função processImage, que vai fazer a mesma coisa que o worker de Bull, só que em Java, instanciar bibliotecas de S3 e ImageMagick nas versões de Java, download da imagem num byte array em memória, cropar e converter em PNG e fazer upload. Em termos de processamento, como o grosso depende da conexão remota com S3 e de chamar o mesmo ImageMagick, tanto faz ser em JavaScript ou em Java, vai levar mais ou menos o mesmo tempo para rodar. Para quem gosta de perder tempo discutindo benchmarks de linguagens em subreddit, entenda esse cenário. Veja esses dois códigos lado a lado. A linguagem meio que não importa, porque o grosso do trabalho não é feito nem em JavaScript e nem em Java. O grosso é o ImageMagick e o S3. Nas duas versões, vão fazer fork e subir um processo separado da ferramenta Convert, que vem no pacote do ImageMagick, que é feito em C.
Ele é quem vai fazer o trabalho sujo. E sim, eu não precisava ter usado ImageMagick, poderia ter escolhido uma biblioteca feita em puro JavaScript e outra feita em puro Java. Mas não vejo por que. ImageMagick é a ferramenta mais madura e mais reconhecida para trabalhar imagens. É literalmente um Photoshop em linha de comando que faz praticamente tudo. Para que eu vou reinventar a roda? E mesmo se eu reinventasse a roda, não seria uma diferença muito grande de qualquer jeito. Novamente, o objetivo de hoje foi demonstrar como um código feito como exercício simples, que só você vai usar sozinho na sua própria máquina, é de um jeito, mas como as mesmas funcionalidades de um projeto de verdade ficam completamente diferentes. Na sua própria máquina não precisa de Bool nem de Kafka, basta subir uma promise ou child process, que é fork de processos, ou worker threads, que sobe uma thread no mesmo processo para rodar em paralelo. Mesmo se a imagem for pesada, só você está usando, mesmo se demorar alguns minutos e usar muita RAM e cair para o swap, que é mais lento, não tem problema. O problema só aparece se estiver exposto na internet. Aí fudeu. E agora, sobre coisas como o ChatGPT ou o GitHub Copilot, que eu não mostrei nesse vídeo, mas já usei, eu acho excelentes. Eu sei exatamente o que eu quero. Eu sei que não quero uma solução simples com upload direto na aplicação web. Eu sei que existe a técnica de URL pré-assinada, então o ChatGPT me obedece. Eu sei que o processamento de imagens, download e upload para o S3 é demorado. Por isso, eu soube pedir para o ChatGPT fazer o código levando isso em consideração e usar Bool e Kafka. Além disso, eu sei que nos exemplos de código que o ChatGPT me devolveu, não tem a configuração de Redis do Bool, nem do Producer Factory de Kafka. Eu sei onde configurar e procurar os detalhes que não lembro. Eu sei achar a documentação e completar. E também poderia pedir, ô ChatGPT, faltou ali a configuração de Producer Factory no Kafka Template, pode completar para mim? Entenderam? Vocês assistindo que são iniciantes e ainda não trabalharam em projetos de verdade, já tinham ouvido falar dessas coisas? Eu não estou dizendo que ninguém ensina, mas entenda, os cursos mais básicos querem que vocês tenham a falsa ilusão que programar é simples e qualquer um pode fazer. E te dão um passo a passo para conseguir fazer um front-end de Instagram com upload de imagem e quando conseguir ver a imagem postada na sua aplicação local, fica feliz. E realmente a primeira vez que consegue é bacana mesmo, mas eu acho que falta dizer que em cima disso tem esse tanto de coisas que eu mostrei nesse vídeo e no anterior. Uma inteligência artificial consegue facilmente substituir um programador júnior inexperiente, como puderam ver aqui. Porém, ele ainda não consegue substituir um programador experiente. Eu vou ficar impressionado quando eu pedir para ele fazer alguma coisa e, em vez de me dar um código simples, começar a me devolver perguntas pertinentes, como quantos usuários eu espero que o sistema tenha que aguentar, ou o volume dos uploads. Um programador experiente não sai codando à toa de qualquer jeito. O ChatGPT é um serviçal bem burrinho que dá respostas erradas ou incompletas com muita convicção. Por exemplo, num vídeo que eu estava assistindo do Joseph Carlson, ele pediu para o irmão dele, que é médico de verdade, fazer uma pergunta para o ChatGPT, que no caso foi: qual a condição mais comum que provavelmente se origina na coroida e que afeta homens jovens? E o ChatGPT fez um textão explicando o que é neovascularização coroidal e segue explicando o que é isso. E o médico respondeu: nada mal, mas está incorreto. Seria correto se estivéssemos falando de pessoas idosas. A resposta correta seria retinopatia serosa. E é por isso que fazer autodiagnóstico via Google não funciona. Claro, esse caso em particular, com um pouco mais de treino, o ChatGPT deve conseguir responder correto da próxima vez, mas o ponto é que as respostas deles não são garantidamente corretas o tempo todo, e quando são erradas, ele não tem noção que está errado. A resposta é sempre verbalizada de uma forma bem assertiva. Se você não for também especialista no assunto, vai acreditar, e nesse caso poderia se autodiagnosticar errado e acabar tendo problemas graves. Mas isso já acontece hoje com o Google também. Para amadores, o ChatGPT pode ser usado como uma ferramenta de estudos e nada do que ele soltar deve ser usado no mundo real sem consultar um especialista, porque você não tem o conhecimento e nem a experiência para saber se veio errado ou incompleto. Para especialistas de verdade, o ChatGPT é excelente para fazer as tarefas mundanas que nós sabemos fazer, mas não vale a nossa taxa a hora, como os códigos que eu mostrei aqui. Eu sei avaliar se o código serve ou não, por isso para mim o ChatGPT funciona bem. Quando ele não sabe responder ou me responde errado, eu sei onde consertar.
O banco de dados, o modelo dele é realmente impressionante. O que mais me impressiona não é funcionar. Eu sei que funciona. As teorias para isso existem e vêm sendo evoluídas e desenvolvidas faz décadas. Mas para fazer modelos desse tipo custa extremamente caro. Eu estava assistindo o canal Code Fusion, que eu gosto muito e recomendo. E no vídeo ele menciona o que o Sam Altman, presidente da OpenAI, falou. Hoje temos milhões de pessoas usando o ChatGPT pela novidade, mas ele não escala para a ordem de bilhões de pessoas, que seria a escala de redes sociais como o Facebook ou a escala que Google, Apple ou Microsoft conseguem atingir com seus produtos. O custo seria inviável. Segundo o Altman, uma resposta do ChatGPT custa de 10 a 100 vezes o custo de pesquisa no Google. Ainda precisa otimizar até 100 vezes essa tecnologia para chegar num ponto onde vai ser economicamente viável para todo mundo usar no dia a dia, como smartphones ou um Google. E claro, em alguns anos isso vai acontecer. Hoje ainda não é esse dia, pode levar 10 anos, 20 anos. E isso para otimizar custos, para chegar num ponto onde eu posso confiar quase 100%, a ponto de não precisar de especialistas humanos, isso eu realmente não vejo acontecendo tão cedo. Eu vejo sim sendo um excelente auxiliar para nós especialistas e num espectro menor ajudando não especialistas com perguntas simples do dia a dia, algo um pouco melhor que as porcarias de Alexa, Siri ou Cortana. Para nós programadores tem outro aspecto. Muitos iniciantes acham que deveriam estudar tópicos de inteligência artificial porque no futuro próximo todo mundo vai estar programando inteligências artificiais, mas eu sinto te informar que isso não vai acontecer como você pensa. Sim, se você tem nível e talento para ser contratado para times de pesquisa da OpenAI, da Microsoft, da Apple, do Google, aí você teria a chance de trabalhar na construção dessas inteligências, mas fora dessas empresas gigantes não vai rolar. O maior problema não são os algoritmos, o problema é o treinamento. Para conseguir fazer um DALL-E 2, Midjourney ou Stable Diffusion, gerar fotos e desenhos artísticos realistas, precisou treinar cada um desses modelos com milhões de imagens diferentes por muito e muito tempo. Estamos falando em escala de petabytes de dados, milhares ou milhões de horas em dezenas ou centenas de servidores super caros, data centers dedicados com o suprassumo das placas de vídeo NVIDIA. Ou seja, você no seu PCzinho ou notebook jamais vai conseguir produzir um modelo de verdade que vá além de um brinquedo. Modelos sérios do tamanho de um ChatGPT custam milhões de dólares para produzir. Você não vai ter acesso a esse tipo de investimento em infraestrutura. Se alguém de uma tech startup desconhecida vier te convidar para construir um modelo desses, já sabemos que ele mora em Nárnia, enxerga unicórnios e tem amigos imaginários. Não vai acontecer. Na prática, quase todos nós programadores, no máximo, vão poder usar outros modelos prontos dos outros, como o da OpenAI. Se já tentou usar o ChatGPT todo dia, já deve ter visto como do nada uma resposta engasga, dá erro de conexão, ou como o site todas as vezes fica fora do ar por alguns segundos ou minutos. Exatamente porque nessa versão de agora ainda não escala. Precisa sair uma versão 2.0 com mais garantias para a gente poder investir em produtos que tirem proveito desse modelo. Mas a pergunta que todo mundo tem na cabeça é: o ChatGPT vai substituir programadores? E a resposta simples é sim. Vai substituir os ruins, os preguiçosos, os falsos sêniors e, infelizmente, alguns dos iniciantes. Porque muitas tarefas mundanas de código que um júnior pegaria, eu como sênior posso usar o ChatGPT para fazer mais rápido e mais importante, com zero reclamação e com menos erros. Agora, substituir um bom sênior de verdade, eu diria que precisa pelo menos de uns bons 50 anos antes de cogitar algo assim. Tá longe, bem longe. Eu estou satisfeito o suficiente com ferramentas como o ChatGPT ou o Copilot do GitHub. Eles são mais eficientes e mais rápidos do que dar Alt Tab e procurar o que eu preciso no Google ou Stack Overflow. Eu sei quando ele me devolve bobagem e consigo ignorar. E eu sei quando está incompleto. Ao mesmo tempo, é bom para fazer coisas mundanas e repetitivas, como testes unitários, por exemplo. Ou me devolver exemplos de códigos que eu estou com preguiça de procurar no Google. Realmente é como se eu tivesse um serviçal que procura no Google para mim. Muitos youtubers têm feito vídeo dizendo: olha só como o ChatGPT escreveu o script desse vídeo. Eu tentei, mas estava dando tanto trabalho que foi mais rápido eu mesmo escrever. Eu sinto muito, na atual versão o ChatGPT é incapaz de escrever um script para este canal sem muita intervenção. Eu concluo que os canais dos outros são bem superficiais e simplórios se o script gerado pelo ChatGPT é capaz de enganar a audiência. No meu caso não rolou. O ChatGPT é excelente para encher linguiça de forma convincente, mas falar direto ao ponto ele tem muita dificuldade.
No final, a conclusão é simples. O seu grau de empolgação com o ChatGPT é inversamente proporcional ao seu nível de conhecimento. Se for baixo, vai ficar exageradamente empolgado. Se for alto, vai achar útil com ressalvas. É a diferença de quem vê um truque de mágica pela primeira vez e de quem já sabe como o truque funciona. Para quem não quer ser substituído por uma IA, mande dúvidas nos comentários abaixo. Se curtir o vídeo, deixem um joinha, assinem o canal e não deixe de compartilhar o vídeo com seus amigos. A gente se vê, até mais! Se descobrirmos, posso configurar para não dar... Alô, testando, alô, testando. Filha de uma puta! Alô, testando, alô. Vídeo, mas já usei. Ai, que raiva! É nada. Então o chat... que fazer autodiagnóstico. Ai, que caralho!